Um feliz sábado a todos e a todas. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E você, como sempre, é bem-vindo ao nosso canal. E que, neste momento, ao nós recapitularmos a lição de número 9 da Escola Sabatina, possa propiciar a você um conhecimento mais amplo sobre Cristo nas epístolas de Filipenses e Colossenses. Estamos começando agora, já fizemos reflexões nas lições anteriores sobre o livro de Filipenses. Agora nós vamos engajar no livro de Colossenses, para que assim você possa entender Cristo no livro de Colossenses. E o título da lição de número 9 é exatamente Reconciliação e Esperança. Desejo que Deus abençoe você, aonde você está, para que nós possamos fazer uma excelente e extraordinária recapitulação. Então, para tanto, convido você para abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vem comigo na leitura. Deus o fez sem pecado para nós, para que pudesse tornar-nos a justiça de Deus nele. Aí a gente já percebe a centralidade de Cristo na Epístola aos Colossenses e que Cristo seja a centralidade também em nossa vida. Bom, o que é que nós poderíamos aqui refletir e estudar? Tendo indicado que a cruz de Cristo reconciliou o céu e a terra, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo continua explicando os efeitos práticos dessa reconciliação com a humanidade. E essa reconciliação, Cristo, a gente pode dizer, é a ponte que une o homem a Deus. Veja que coisa importante, que coisa extraordinária. Outra coisa também importante refletir é como isso nos mudou, como essa reconciliação proposta através da cruz, ela mudou tudo em nossa vida. E de que maneira Deus ele previu tudo isto? E outra pergunta também relevante nesse contexto é: o que podemos fazer para que outros também participem da reconciliação e ganhem também esperança como aquele que recebeu essa graça da reconciliação e aceitou? Então, quais são os tópicos que a gente pode abordar nessa lição? Primeiro, reconciliação e esperança através do Evangelho. O Evangelho, você sabe que a palavra Evangelho significa boas novas da salvação. E nesse tópico, nós poderíamos entender os efeitos da reconciliação, dos malfeitores a santos e fundados e firmes naquele que estabeleceu essa esperança. A esperança seria um outro ponto importante desse tópico, que como é que a esperança chegou até nós e esse mistério, porque isso é um mistério que foi estabelecido por Deus e foi estabelecido desde a fundação do mundo. Que mistério é esse impressionante e relevante para a nossa vida espiritual? E por fim, dentro desse tópico que é abordado na lição, o poder do Evangelho. Então o Evangelho tem poder porque são as boas novas da palavra de Deus, as boas novas da pregação, as boas novas da reconciliação, pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho, Paulo ele mesmo dizia que sobre ele estava imposta uma obrigação de pregar o Evangelho, porque daquilo que ele recebeu se tornou tão importante e relevante que o apóstolo Paulo ele entendia que essas boas novas elas deveriam ser compartilhadas. Então vamos lá agora, os efeitos do tópico na reconciliação e esperança através do Evangelho. Nós temos 3 tópicos, são os efeitos da reconciliação, a esperança e o poder do Evangelho. Então vamos aí ao primeiro ponto aí desse tópico. Então, quais são os efeitos da reconciliação? Entendamos bem o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, vem comigo na leitura e veja o que nos diz a palavra. E vocês também, que antes eram estranhos, inimigos em sua mente, fazendo más obras, agora ele se reconciliou em seu corpo de carne pela morte, para vos apresentar santos, inocentes e irrepreensíveis diante de Deus. Que texto lindo esse texto que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Meus queridos, a pergunta aqui ela é muito simples. Vivemos fazendo o mal
e, portanto, fomos condenados à morte eterna. Isso é uma questão extremamente importante para a nossa reflexão. E sozinhos nós não conseguimos mudar qualquer que seja a situação na nossa vida, nem pagar por nossa salvação. Porque as nossas boas obras, a Bíblia diz, é trapo de imundícia. Então não há em nós nenhum mérito para nos salvarmos a nós mesmos, quanto mais salvar uma outra pessoa. E dessa forma, Deus tinha um grande plano para nós. E qual era o plano que Deus tinha para nós? Ele morreu na cruz para pagar o preço do pecado que era do ser humano. Então ele pagou o preço. Ele tomou, Isaías capítulo 53 diz que ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Outra coisa também importante que nós podemos extrair de Romanos capítulo 5, versículo 10 e Colossenses 1, 22. Por fé, arrependimento e batismo, nós somos libertados dos nossos pecados e estamos sem manchas e inocentes diante de Deus. E Deus ele propôs o quê? A justificação. Paulo diz, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, o que é justificação pela fé? É Cristo fazer em nós aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa profunda e que coisa relevante essa questão relacionada àquilo, à obra da salvação de Deus para a humanidade através da justificação pela fé. Ou seja, pelas obras do Espírito Santo, nossas vidas são gradualmente transformadas e somos santos diante de Deus. Então, nós fomos justificados, é Cristo, o que Cristo fez por nós, que não era possível nós fazermos por nós mesmos, nós somos santificados, é Cristo fazer em nós. Hoje, Ele fez justificação, Ele realiza santificação e Ele fará glorificação, que é uma obra que será feita a partir do momento que Cristo vier a esse mundo e arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Para tanto, o segundo ponto, fundados e firmes. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vem comigo na leitura, vejamos o que nos diz. Se de fato permanecerem fundados e firmes na fé e não se afastarem da esperança do evangelho que ouviram. Olha, que a fundamentação de tudo é o evangelho que foi acolhido pelo ser humano, que ele não deve se apartar desse evangelho para que ele não venha, o ser humano, nós, não venhamos perder a esperança que estabelecida como plano para que nós possamos continuar na nossa jornada de caminhada de cristão rumo àquilo que Cristo tem preparado para nós. Ele nos justificou, Ele nos santificou e Ele nos glorificará. Ficou entendido essa questão? Se ficou entendido onde você está, diga amém. Bom, portanto, já fomos justificados, estamos sendo santificados, mas o caminho não acabou. Vocês lembram que nós temos ainda uma jornada, que é a glorificação? Corremos o risco de nos desviar e não alcançar o objetivo. Então, Paulo, ele nos aconselha 3 coisas importantes para que a gente não venha se perder na jornada. Até porque a Bíblia ela não nos ensina uma vez salvo para sempre. Não, a Bíblia ela nos traz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a jornada que a gente precisa continuar de fé em fé, caminhando, sendo santificados a cada dia a dia pela justificação recebida até alcançarmos a glorificação. Para tanto, vejamos o seguinte, quais são os 3 conselhos que o apóstolo Paulo ele nos oferece aqui no texto lido de Colossenses capítulo 1, versículo 23. Primeiro, permanecer, né? Permanecer é importante, né? Ser persistente, como Pedro foi, quando após ser libertado da prisão, bateu na porta até ela se abrir para ele. E isso é fundamental, permanecer, né? Paulo também diz, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então a gente tem que ser constante, a gente tem que permanecer. Como Pedro, ele permaneceu ali mesmo quando ele
ele exerceu o seu ministério depois de verdadeiramente ele ter alcançado de Cristo o perdão pela negação que ele estabeleceu. Mas Pedro, ele permaneceu. A permanência de Pedro é algo tão extraordinário que Pedro, ele estava tão convicto que quando ele foi julgado e condenado para morrer, ele foi julgado e condenado a morrer na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então veja que isso é uma decisão de permanência de alguém que tomara uma decisão na sua vida. O segundo conselho está fundados na fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé deve ser sólida, fundada nas verdades que nós aprendemos das Sagradas Escrituras. E essas verdades que nós aprendemos, ela fundamenta a nossa fé, fundamenta a nossa história, porque através de todas as experiências que são narradas no Antigo e Novo Testamento, pelos patriarcas, pelos profetas e de tantas pessoas que serviram a Deus no Antigo Testamento, bem como aqueles que serviram a Deus também no Novo Testamento. Então, essas verdades, essas experiências, elas fundamentam a fé da pessoa. Então, a segunda coisa é estar fundamentado na fé. E a terceira coisa é estar firme na fé. Só repetindo o que Paulo diz na Epístola aos Coríntios: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Notai bem, nós devemos deixar ser inamovíveis, né? Nunca deixar de confiar na esperança do Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho ele ensina, o Evangelho nos dá esperança, o Evangelho nos dá paz, o Evangelho nos dá certeza, o Evangelho nos dá convicção, o Evangelho nos dá direção, o Evangelho nos dá o rumo certo. Veja como isso é importante. Então, permanecer, estar fundado na fé, estar firme na fé é o que verdadeiramente Paulo nos aconselha, né, nessa caminhada e nessa jornada. Justificação, santificação e glorificação. Para tanto, a esperança. A Bíblia diz que a esperança, ela não nos traz em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito dessa tradução que traz o termo outorgado. É uma outorga que Deus nos dá, uma certeza, uma convicção. Então, amparados nessa esperança, trazida por Deus para nós. E em Colossenses capítulo 1, verso 25 nos diz: do qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus, que me foi dada para vocês, para que eu pudesse proclamar plenamente a palavra de Deus. Que coisa linda, não é? Esse texto aqui de Paulo na Epístola aos Colossenses. A gente vai estudando a Bíblia de lição em lição e cada livro vai se tornando o preferido da gente. O meu preferido já estava sendo Filipenses, mas agora estudando Colossenses já passa a ser o meu preferido da vez. Isso é importante quando o livro toca o coração da gente. Quando a Bíblia, né, quer seja um livro, quer seja uma epístola, toca profundamente o nosso coração. E, meus queridos, como nós vimos, o plano de Deus para a nossa salvação está baseado na morte de Jesus Cristo e inclui nossa justificação, nossa santificação e, para frente, a nossa glorificação. Mas algo importante faltava. De alguma forma, nós precisamos conhecer esse plano e aceitá-lo, porque eu sei que existe a justificação, a santificação, a glorificação, mas eu preciso conhecer esse plano de forma mais profunda, para que eu tenha convicção e fundamentado na palavra que vai me trazer esperança. Ou seja, de alguma forma precisamos conhecer esse plano e aceitá-lo, porque só conhecer e não aceitar, há uma distância enorme. Precisamos de alguém para nos anunciar isso aí. E quem é que vai nos anunciar? Quem é que vai nos anunciar isso? Vejamos bem, é aqui que entra a administração de Deus, a forma como Deus ele ordena circunstâncias, pensamentos e pessoas, do qual Paulo ele se considerava ministro. E nesse sentido, veja como é importante, Paulo se alegrava em fazer parte desse plano. Que plano? O plano da salvação. E esse plano da salvação
ele envolve uma caminhada de sofrimento, de aflições. E desde a sua prisão em Roma até a morte, ele escreveu pelo menos 7 epístolas, das 14 que são preservadas no Novo Testamento. Ele escreveu em presídio. Quando o homem ele escreve uma coisa que denota esperança, principalmente ali no livro de Colossenses, é que esse homem ele tinha uma convicção tão forte, ele tinha uma esperança tão forte que a prisão dele, ele podia estar preso do ponto de vista físico, humano, mas do ponto de vista espiritual, Paulo se considerava um homem livre. E como é que você se considera? Você se considera, independente das aflições, um homem livre? Porque a Bíblia diz que se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. E nesse sentido, Paulo era uma peça importante no plano de Deus. E ele se alegrava nos sofrimentos. Ele diz que tudo que ele perdeu, ele considerava esterco. Veja como isso é importante. Nós também podemos fazer parte desse plano, ao trazer os outros o conhecimento de Cristo. Essa é exatamente a nossa glória. Sabemos que nós fazemos parte do maior plano de resgate da humanidade, que é o plano de Cristo para nos resgatar. Eu e você podemos tomar posse desse plano, podemos aceitar. E Cristo ele vai nos abençoar, nos trazendo esperança, certeza e convicção. Como eu disse lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, essa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então vejam bem, agora vem o grande mistério, né, que a gente chama o mistério de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que havia sido escondido dos séculos, mas que agora se manifestou para os seus santos. Que mistério é esse? Né? Então, Paulo fala de um mistério que foi revelado à igreja após a ressurreição de Cristo. Até então, apenas alguns vislumbres haviam sido tidos. Mas qual é esse mistério? Que mistério é esse? Cristo em você, a esperança em glória. Né? Meus queridos, é importante nós entendermos o seguinte, que esse mistério de Deus ele foi concebido antes da fundação do mundo. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa esperança ela foi concebida antes de que existisse mundo. Note, segunda coisa, parcialmente comunicada aos anjos. Os anjos já haviam sido comunicados de que um plano estaria estabelecido para o ser humano, caso o ser humano viesse a cair. Terceira coisa, um primeiro vislumbre foi dado a Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás, essa será ferida na cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, ali estava estabelecido um plano da salvação. Satanás haveria de perseguir a igreja, haveria de ferir o calcanhar, mas a serpente teria a cabeça esmagada. Então ali é um vislumbre que Deus estava dando a Adão e Eva, de que um plano estava estabelecido desde a fundação do mundo para que o homem que houvera caído, se caísse em pecado, ele teria a certeza. E é exatamente essa certeza, quando o ser humano caiu, Deus estabeleceu essa certeza para o primeiro casal. Sendo assim, essa certeza foi revelada aos profetas. Essa esperança foi revelada aos profetas. Essa esperança, esse mistério, Jesus revelou aos judeus. Então se revelou plenamente entre os homens. Veja, como ele se revelou, a Bíblia chama Jesus de Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco. Olha, Deus, o próprio Filho do homem, a divindade veio a este mundo para salvar a humanidade. Outra coisa importante para que nós possamos refletir, ainda há etapas a serem cumpridas no desenvolvimento desse ministério, mas a cruz de Cristo, essa esperança que houvera sido dada desde a fundação do mundo, alcança os tempos de Jesus, quando Jesus nasce, quando ele nasceu, como ele viveu,
como ele morreu e como ele ressuscitou. Vai de passo em passo, de glória em glória, fazendo com que o ser humano ele possa entender que esse mistério está sendo revelado ao mundo. Como pode alguém amar tanto um mundo caído? Agora vivemos a esperança de sermos glorificados, porque nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Louve a Deus por isso, porque a nossa experiência ela não é aqui apenas desse mundo. Esse mistério continua sendo objeto de estudo de eternidade e eternidade. Um dia, quando eu e você estivermos no céu, esse mistério, essa bênção da salvação, da esperança da salvação, será um tema a ser estudado de eternidade a eternidade. É um tema que não se esgota no seu conteúdo, na sua beleza, na sua grandeza e na sua relevância. Agora, o poder do Evangelho. É extremamente importante, não é? Esse poder do Evangelho, proclamando o Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Veja, a quem proclamamos? Repreendendo todo homem e ensinando a cada homem em toda sabedoria, para que em Cristo Jesus possamos apresentar a cada homem perfeito. Bom, como é que Paulo ele pregava o Evangelho? O centro de sua pregação era Cristo ressuscitado, porque Paulo dizia, se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Agora note bem que você está nos escutando. Tem um filme Corpo com Antônio Bandeiras. Esse filme trata da busca incessante de um grupo de arqueólogos sobre o corpo de Jesus. Se eles encontrassem os restos mortais de Jesus, o corpo de Jesus, o Evangelho, ele estaria morto, ele estaria, vamos dizer, desmoralizado. Por quê? Como diz Paulo, se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Veja, porque quando você vai no túmulo de Buda, estão os restos mortais dele. Quando vai no túmulo de Confúcio, estão os restos mortais dele. Quando vai no túmulo de Maomé, está também os restos mortais. Mas quando se visita o túmulo de Jesus Cristo, os restos mortais não estão lá. Porque se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Então, a gente pode entender isso aí. E como é que ele fez isso? É importante. Ele expunha, o apóstolo Paulo e Jesus no seu ministério, ele expunha a eles a doutrina e a prática da fé cristã. Lhes alertava sobre as circunstâncias de rejeitar o Evangelho. Alertava, isso no ministério de Paulo, Cristo também fez, alertava dos perigos dos falsos mestres. Paulo alertou a igreja para se tornarem perfeitos. A perfeição não é obra de um dia, é obra de toda uma vida. Como diz o hino, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo para os céus. Então a obra da perfeição não é obra de um dia, mas é obra do dia a dia, até Cristo voltar. Ele alertava sobre os perigos de falsos mestres. Bom, esperar aí em Colossenses capítulo 1, 28, fazê-los perfeitos, né? O significado de perfeito, quando ele traz, né, ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, é exatamente quando na caminhada da vida, a cada dia, você atinge um nível de perfeição. Eu não corro na minha vida, eu não ando na minha vida, eu não vou construir a minha vida para que cada dia eu seja pior, mas que cada dia eu seja o melhor homem, o melhor ser humano, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor profissional, o melhor amigo, então, o melhor vizinho, o melhor filho, vocês estão entendendo? O melhor sobrinho. Então, isso é uma obra que se constrói durante toda uma vida. É o caminho da perfeição. Quando Paulo diz perfeito, não significa que hoje eu não tenho mais pecado. Não, isso é uma construção diária na vida. E, meus queridos, a palavra grega traduzida como perfeitos, que é teleios, é a palavra grega para perfeito, significa maduro. É a maturidade que nós atingimos na nossa vida, e essa maturidade é obra de uma vida. Não é uma construção de um dia só, é de toda uma vida. À medida que nós crescemos, à medida que nós amadurecemos, à medida que mantemos mais comunhão com Deus. Então, esse foi o último tópico. Tem um texto do Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, na página 616, eu vou ler agora para vocês e queria que você prestasse bem atenção. Ao contemplar o Redentor crucificado,
compreendemos mais plenamente a magnitude e o significado feito pela majestade do céu. O plano de salvação é glorificado diante de nós e o pensamento do Calvário desperta emoções vivas e sagradas em nossos corações. Haverá louvor a Deus e ao Cordeiro em nossos corações e em nossos lábios, porque o orgulho e a adoração de si mesmo não podem florescer na alma que mantém frescas em sua memória as cenas do Calvário. As cenas do Calvário, ela pode nos dar poder de nós entendermos quanto foi caro, quanto custou o plano da salvação para o ser humano. E Cristo não fez por ele, não fez pelos anjos, ele fez para o ser humano. A Bíblia diz que nós somos como espetáculos neste mundo. Meus queridos, que esse mistério da salvação de um Cristo que se dispôs a morrer pela humanidade desde a fundação do mundo, que encheu o mundo de esperança, que esse mistério que será estudado de eternidade a eternidade possa tocar o nosso coração. Fomos justificados, somos santificados e seremos glorificados. Esse é o resumo que nós poderíamos dar dessa lição que hoje nós estudamos. Convido você, agora nós fazemos oração. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela bondade, pela misericórdia, pela disponibilidade de morrer pelo ser humano desde a fundação do mundo através de Cristo. Que nós possamos aproveitar essa caminhada, essa jornada, esse mistério que vai sendo desvendado a cada dia, a cada momento, da justificação, da santificação e da glorificação. Que nós possamos termos a nossa mente e o coração aberto para aceitarmos a morte de Jesus Cristo por nossos pecados. Abençoe cada pessoa que nos acompanhou neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Dê um like, compartilhe o nosso canal e se você não se inscreveu, se inscreva e que Deus continue nos abençoando sempre e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.